Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tommy Farias, como você já me conhece, do nosso projeto Tommy Dicas de Português. E hoje a gente vai trazer uma aula, na verdade já teve, mas acabou que eu, sem querer, não sei o que eu fiz. Bem que eu apaguei lá do YouTube, lá, não sei porquê, mas enfim, a gente vai fazer a aula, foi uma aula que teve engajamento. A gente vai trazer, que é a aula sobre os porquês. Que é um assunto bem complexo, está entre aqueles assuntos mais contraditórios de nossa língua, né? Porque 4 porquês, algumas pessoas falam que um resolvia, eu acho que 2 dava conta do recado. Porque a gente vai ver, mas eu acho que 2 pelo menos, um separado junto e outro separado, ambos sem acento, eu acho que era suficiente. Mas, não sou eu que faço a língua, a gente tem, faço regras, a gente tem 4 porquês e a gente vai ver cada um deles individualmente. A gente já deixou o exemplo aqui. Antes da aula, eu peço a você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like como de costume. Também aproveito e convido você para curtir as nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram, bem como o nosso Facebook, tá bom? Mas, sem mais, vamos aqui ao que nos interessa. Como eu falei, a gente tem 4 porquês. Entre os 4, existe os separado sem acento, separado com acento, junto sem acento, separado com acento. A gente está aqui e vai ver, vou aproveitar o mesmo exemplo para adiantar a aula, o vídeo, e a gente traz, estou meio esfriado, mas vamos ver aqui os separados, sem, por enquanto, separado sem acento, tá bom? Vamos lá. Por que separado sem acento? Existem 2 casos em que a gente usa o porquê separado sem acento. Ele é em perguntas, quando ele está no início ou no meio da pergunta, ou quando ele está em pergunta indireta, ou seja, quando ele exerce uma função de pronome relativo. Ou seja, mantém uma relação com o seu antecedente. A preposição por mais o pronome relativo que. E a gente vai entender aqui. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui, por que você não foi trabalhar? Nós temos aqui o porquê, onde ele inicia uma pergunta. Por que você não foi trabalhar? Então, esse porquê, ele é separado e sem acento, porque está introduzindo uma pergunta. Por que você não foi trabalhar? Aqui nós temos uma típica porquê separado sem acento, ou seja, ele está no início de uma frase interrogativa, está fazendo uma pergunta. Esse é o típico e clássico porquê de pergunta. Aqui nós temos mais um exemplo, por que não posso sair hoje? Temos aqui mais um porquê, esse porquê, porque não posso sair hoje. Esse porquê, ele está introduzindo uma pergunta, ele está fazendo uma pergunta. E como ele está no início da frase, logo ele exerce a função de pronome interrogativo e só isso, está introduzindo essa pergunta. Então, sempre que tivermos um porquê introduzindo, fazendo uma pergunta, ele será separado. Se vir no meio ou antes, no início da oração, da frase, da pergunta, nós teremos ele separado sem acento. Caso ele venha no final da pergunta, ele será com acento, mas daqui a pouco a gente volta. Vamos aqui. Aqui é aquele caso que a gente acabou de falar. Ele introduz, ele dá uma interrogação, faz uma pergunta, mas uma pergunta direta, é mais uma resposta. Mas nesse caso, ele não é junto, ele é separado sem acento. Porque ele exerce aqui, vamos aqui separar, nós temos aqui o por e o que. A preposição por, e o pronome relativo, o pronome relativo que. Neste caso aqui, esse porquê exerce a função de pronome relativo, ou seja, exerce uma relação com o termo antecedente. Não encontrei o caminho por que voltei. Ele pode ser substituído inclusive por qual voltei. Não por qual ou por quais voltei. Não encontrei o caminho por qual voltei. Por qual passei, perdão. Ou seja, ele exerce essa função de pronome relativo. Bem como aqui embaixo, as razões por que fui embora são particulares. Nós temos aqui o por, o pronome por, mais
a preposição, perdão, por, mais o pronome relativo o quê? Logo, nós estamos diante do uso do... Sai daí, Lulu! Nós estamos diante de um porquê, que não é frase interrogativa, você vê, não tem sinal de interrogação aqui no final, assim, bem como aqui, não tem pronome, mas ele é separado e sem acento. Assim, a gente deixa claro que nem sempre ele é para fazer perguntas, tá bom? Então, quando ele exercer essa função de pronome relativo, ele pode ser substituído por qual ou pela qual. As razões pelas quais fui embora são particulares. As razões por quais fui embora são particulares. Você pode substituir e assim ele será separado e sem acento, mesmo não sendo numa frase interrogativa, mesmo não fazendo pergunta, como é o caso aqui em cima. Aqui a gente pode ser qual motivo ou qual razão, na verdade. A gente pode ser aqui por qual motivo você motivo razão você não foi trabalhar. Por qual motivo por qual razão não posso sair hoje? Por qual motivo não posso sair hoje? Então essas são exemplos de uso do porquê separado e sem acento. E agora a gente vai para o porquê junto, não separado e com acento. Eu vou apagar aqui embaixo porque aqui deixa de ser importante. Pronto, temos aqui apenas os dois exemplos que a gente tem. Para adiantar, a gente vai trazer os mesmos exemplos e facilitar aqui, ó. Porque a gente tem aqui, por que você não foi trabalhar? Pronto. Isso aqui, a gente viu que é o porquê separado e sem acento. Não, por que não posso sair hoje? Pronto, isso aqui foi separado e sem acento. Mas quando é que a gente vai ter esse porquê separado e com acento? Quando ele estiver no final da frase interrogativa. Ou seja, você não foi trabalhar por quê? Vou fazer aqui para por quê. Ou seja, a frase é a mesma, mas ela está lá no final. Então, a gente observando assim, veja que esse poderia nem existir, esse porquê não fazia a menor diferença. O outro poderia substituir tranquilamente. Vem no início, no meio, no final. Sem interrogação, tá bom, por mim, acabaria com esse tipo de porquê, mas como eu falei, não faço regra. Mas eu acho que é totalmente necessário. Não posso sair hoje, por quê? Por quê? Aqui sim, a gente é obrigado a usar a interrogação. Aqui é como se estivesse na frente, tá? Por quê? Então, quando o porquê estiver no final da frase, ele obrigatoriamente, da Lulu, ele obrigatoriamente deve estar com acento circunflexo no que. Então, esse é o caso de uso do porquê. Também pode ser substituído pelo qual. Você não foi trabalhar por qual razão? Por você não pode sair hoje, por qual motivo, por qual razão? Você pode ser substituído, inclusive, pelas mesmas palavras que os junto e sem acento. Então aqui nós temos os separados sem acento, você viu, e os separados com acento. Agora vamos ver os porquês junto, com e sem acento. Exemplos dos dois porquês, os dois últimos, a gente viu o porquê junto, ou perdão, separado com e sem acento. Agora a gente vai ver, e aqui a gente trouxe os porquês junto, com e sem acento. E o seguinte, o primeiro que a gente vai ver é o porquê junto e sem acento. O porquê junto e sem acento, que é esse porquê aqui, esse e esse aqui, sem acento. Ele, em resumo, a gente pode dizer que ele introduz uma explicação, ele traz uma explicação, mas não é só uma explicação que ele traz causa. Na verdade, ele é um subordinativo, explicativa ou causal. Então, ele traz uma explicação ou uma circunstância de causa. Esse é a melhor definição que a gente pode trazer para esse tipo de porquê. Ele pode ser substituído, inclusive, por qualquer uma daquelas conjunções, como, vou fazer de azul aqui, pois, visto que, por causa de que, dado que, uma vez que, ou seja, canto, esse é um A mesmo, tá? Canto porque estou feliz.
canto pois estou feliz. Canto visto que estou feliz. Canto por causa de que estou feliz. Ou seja, qualquer uma conjunção explicativa, ela cabe e pode ser respondida nesse caso aqui, nesse tipo de porquê. E no segundo caso, a gente tá, Lulu não foi à escola porque ele não teve aula. Ou seja, o motivo pelo qual a Lulu não foi à escola é o fato de não ter tido aula. Então, aqui também a gente pode substituir por uma daquelas conjunções, pois, visto que, uma vez que, por causa de que, tudo isso aqui faz porque está introduzindo essa oração. Lulu não foi à escola. A causa dela não ter ido é o fato de não ter tido aula. Então, esse porquê, junto e com acento, ele traz uma explicação ou uma relação de causa entre as duas orações. E aqui ficou claro isso aqui, então não tem segredo. A melhor resposta que a gente tem é dizer que ele é explicativo, que traz uma explicação sempre que a gente vai explicando, tendo cuidado para não confundir com o separado sem acento, como a gente acabou de ver. E isso é importante. Ele traz uma explicação sempre e pode ser substituído por uma dessas outras conjunções aí que a gente viu. E agora a gente chega no porquê junto e com acento. Quando é que vamos usar esse porquê junto sem acento? Que esse é outro que eu acho que deveria acabar. Sempre que ele estiver exercendo a função de substantivo. Quando está lá, a quinta série, na minha época era a quinta série, eu lembro um exemplo, no sexta série, na verdade. O professor meu, Gilson Lima, falou o seguinte, exemplo, eis aí o porquê de sua reprovação. Não gostava muito do exemplo, mas nunca me saiu da cabeça esse exemplo. E esse porquê, ele exerce uma função de substantivo. E exercer a função de substantivo, em geral, ele vai vir antecedido por um pronome, artigo, número ou um adjetivo. Sempre vai estar precedido, como a gente vê aqui, né? Aí a gente tem um exemplo aqui. Lulu não explicou o porquê de ter latido tanto. Então, o que foi que Lulu não explicou? O porquê. O porquê. Ou seja, isso aqui é um substantivo de ter latido tanto. Então, exercendo essa função de substantivo, perdão, nós temos que colocar esse acento, tá bom? Aqui nós temos mais um exemplo. Não sei o porquê dela, a Lulu, tá ali dormindo, tadinha, ter latido tanto. Ela não late tanto assim. Não sei o porquê dela. Mais uma vez, a gente percebe que aqui se trata... o que eu não sei? O porquê dela ter latido tanto. Então, esse porquê é um substantivo. E sendo substantivo, exercendo a função que um substantivo exerce dentro da oração, ele é porquê junto e com acento sempre, lembrando, acento circunflexo, que é aquele famoso chapéuzinho, tá bom? Então, a gente viu aqui os 4 porquês, junto com acento, junto sem acento, separado com acento, separado sem acento, tá bom? E a gente fica por aqui. Mais uma vez, pede para você dar aquele apoio, curtindo o nosso vídeo, compartilhando com outras pessoas, indicando o nosso canal para as nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, a gente fica por aqui e até a próxima.